Olá, e aí, aquele abraço, bem-vindos, bem-vindas, amantes da velocidade. Está começando mais um Pole Position Espaço no UOL para falar de velocidade de Fórmula 1. Eu sou Marcelo Duó, se você quiser pode me chamar de Marcelo Duó, não tem problema nenhum. A partir de agora, você vem com a gente numa viagem por mais uma etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. A gente vai falar bastante do Grande Prêmio dos Pneus, do Grande Prêmio do Bahrein, que acabou no último final de semana, do Grande Prêmio da Arábia Saudita nas ruas de Jeddah no próximo final de semana. Uma geral na semana que teve treta, tá tendo ainda, né? Treta na Red Bull, tem a McLaren dominando, a Ferrari mais ou menos, tem muito assunto para a gente tratar nessa edição do Pole Position, por isso eu não estou sozinho nessa empreitada para falar de Oscar Piastri e seus Blue Caps, ou Orange Caps. Está conosco aqui no Pole Position a Juliana Serrazoli, direto de Londres. Ju, tudo bem? Aquele abraço. Saudades. Saudades, Marcelo. Gostei disso. Marcelo do UOL combinou, hein? Tá na casa certíssima. A gente já dividiu muito microfone em outras casas por aí, voltando a dividir aí o pole position. Marcelo, muita coisa acontecendo na Fórmula 1. Nesse final de semana, a gente finalmente parece que engrenou o campeonato, porque teve 3 corridas meio ruinzinhas, aí veio o GP do Bahrein e compensou tudo. Então a gente tem bastante assunto, e porque a gente tem bastante assunto, eu não estou sozinha. Tem mais um convidado especial aqui no Pole Position dessa semana, o estagiário da Fórmula 1, que vocês vão ver, talvez se vocês não conheçam o estagiário, o que ele está fazendo de capacete, mas ele é muito famoso nas redes, né, Stagi? Bem-vindo. Eu agradeço, que honra estar aqui com vocês. É muito gabarito para eu me meter nisso, estou até meio nervoso. E, cara, foi difícil me segurar para não falar, para não rir com o Marcelo Duol, que para mim, um amante de trocadilhos, foi, ó, 10 de 10, esse maravilhoso. Mas vamos Essa lá, muito história é assunto para real, meus falar, vamos amigos. que vamos. Vamos que vamos. Essa história é real. Depois eu conto com mais calma aí, Muito mas bom, uma vez cara, na muito bom. concorrência eu fui chamado de Marcelo Duol e por isso eu ganhei essa alcunha e fiquei esperando anos para que esse momento que a piada se realizasse, Nossa, ela aconteceu esse ano no Campeonato Paulista e cá estamos aqui novamente. O estagiário, que a última vez que eu vi, eu era o convidado dele lá na Band. Vamos falar um pouco exatamente, sobre isso também. exatamente. E ele estava sem capacete, É isso. né? Como Um todo dos narrador poucos. Olha, esportivo, eu fiz questão de esquecer o nome dele para não chamá-lo pelo nome, porque quando Deus fez o mundo, ele criou duas filas, das pessoas normais e dos narradores esportivos, eu escolhi a outra. Então, se eu pegasse seu nome, estagiário, eu ia chamar você pelo seu nome e estragar o Eu personagem. sei. Não Acontece muito, podemos. Acontece com acontece você sabe muito. que a gente frequência, teve né? essa É, conversa mesmo, viu, Stagi? Eu falei, eu não vou falar qual é o nome do, Não, porque senão você vai falar no ar. E a gente por chegou favor. a essa conclusão. é isso, cara. E quanto mais você fica assim, não vou falar, não vou falar, não vou. A primeira oportunidade tu ia me chamar. Não é? Senhores, vamos falar um pouquinho, né? A gente, claro, está se aproximando já a próxima etapa da temporada, que é um circuito de rua, é um circuito diferente. Mas a gente teve, como disse a Ju, né, o primeiro corridão do ano, acho que disparado, a melhor corrida do ano. Aconteceu de tudo. O querido Lando Norris, hein? Eu lembro de um whisky que vendia antigamente, viu, Juliana? Que chamava Nato Nobilis. E aí, não sei nem se eu posso fazer esse merchan aqui, mas já tá feito. Eu vou começar a chamar o Lando Norris de Lando Nobilis, porque o homem, se fizer teste do bafômetro nesse cidadão, ele não passa, Ju. Sabe que o pessoal chama ele de dando moles, né? Também tem essa. Essa é boa também. Essa é boa. O O bom cara do largou nome dele fora é do que colchete. dá bastante trocadilho com o nome dele, né? O Lando não se sentiu bem com o carro que era o carro do final de semana, o carro que dominou todo o final de semana, chegou na classificação, uma classificação bem confusa dele, não dava nem para falar, ele errou uma curva. Todas as curvas ele deu uma erradinha, largou só em sexto lugar, mas pensa assim, pô, sexto lugar, numa pista que dá para ultrapassar, com bastante desgaste de pneu, a McLaren é melhor em desgaste de pneu do que qualquer outro carro. Então dá para imaginar que ele ia ser segundo colocado, né? E daí ele começa já errando, se posicionou fora do lugarzinho aí dele da largada, já são 5 segundos de punição.
e depois ele vai das Ferrari, levou uma ultrapassagem do Lewis Hamilton com pneu duro, ele com pneu médio, e ele levou a ultrapassagem, teve que passar o Lewis Hamilton. Então ele se complicou várias vezes, tanto que ele mesmo, tudo bem que ele gosta de ser autodepreciativo, mas ele mesmo, depois da corrida, ele estava vendo o replay de tudo que ele fez na corrida, logo antes de ir para o pódio, e ele falou, you Muppet, né, seu idiota, porque ele mesmo falou disso sobre ele, o que a gente pode dizer, né? Muito bom! Ele ultrapassou por fora, estagiário. Ele quase. Eu não sei se ele tomou 3 punições. Eu lembro de 2 na mesma corrida. E aí você olha tudo que esse cara fez, você olha a classificação, ele ainda é líder. Você me explica como é que pode isso? A sorte dele é que o Piastri emocionou muito no GP em casa, ainda conseguiu salvar 2 pontinhos, mas foi o divisor de águas. Se não é aquilo ali, porque se você olhar, foram 4 corridas e o Piastri venceu 2 delas. E na China ele conquistou 32 pontos, né? E o Lando fez É. 19. Então, eu acho que é muito essa diferença do Norris, principalmente para o Verstappen e agora para o Piastri, é o mental, é o que a Ju falou. Ele tem uma capacidade de se autodepreciar muito grande. E às vezes você até pode pensar isso de você, mas eu acho que nem sempre é prudente se expor tanto, porque aí a pressão externa cresce e se você não souber lidar com ela, você vai junto. Eu vejo isso acontecer muito com o Norris, né? É o que a Ju falou. Cara, com esse carro, P6, dava para ele chegar em segundo, pelo menos, quem sabe até vencer. E ele brigou com o Russell pelo segundo lugar. Mas ele comete uns erros muito bobos, tipo esse do colchete. E aí, pro azar dele, tinha um Max Verstappen ali do ladinho Dedurou, para né? caguetar ele. Então, assim, não é. É o pacote completo do fim de semana, né? É a classificação, é o errinho na largada, isso tudo vai tirando a chance dele. Agora são o quê? 3 pontos que o Piastri tá dele, sabe? Eu acho que tá legal. Esse ano tá legal ver essa competição interna na McLaren. Eu acho que hoje o Piastri parece ter um mental muito mais forte que o do Norris, que é um piloto talentosíssimo, mas que ainda falta muito trabalhar essa parte. É meio doidão, mas eu gosto. Eu gosto de piloto assim, meio Matusquela, assim. E se tivesse mais umas 3, 4 voltas, eu não sei se o Russell aguentaria, não, porque eu acho que o pneu dele já É tinha ido pro isso. espaço, né? É que o Norris acabou errando ali numa penúltima curva, acho que deu uma desistida e foi embora. Mas acho que, Ju, um fato é que a McLaren, o Piastri levou tudo no último Grande Prêmio, volta mais rápida, ganhou a prova, pole position e tudo mais. Acho que ele meteu 15 segundos no Russell, mesmo depois com parada, com um safety car que não sei de onde tiraram, mas tiraram um safety car lá do nada, né, estagiário? Quase estragaram a prova, né? Mas ele levou com muita tranquilidade o Grande Prêmio, mais uma vez, e parece que a McLaren está realmente um passo à frente dos demais, né? É isso com certeza, né, Marcelo? O que a gente viu nas 4 primeiras corridas, circuitos completamente diferentes, a única variável que continua lá na frente é a McLaren, né? Uma hora parece que a Mercedes está chegando mais perto, uma hora é a Red Bull que aparece mais perto, mas a única equipe que está bem em todas as pistas é a McLaren. Então parece mesmo o Verstappen, porque ele conseguiu maximizar a pontuação dele, foi segundo na Austrália, venceu no Japão, ele continua perto ali no campeonato, mas a gente vai falar sobre a Red Bull, vários problemas, né? Clima de crise depois desse GP do Bahrein, parece que vai ficar entre os dois mesmo. E a McLaren, o foco deles é o Mundial de Construtores e os dois que se virem, né? Com o Mundial de Pilotos, né? Todas as decisões da McLaren vão ser sempre como que a gente vai maximizar a pontuação da equipe, sempre visando isso, né? Até o momento eles fizeram isso, mesmo quando eles mandaram segurar as posições, na Austrália mesmo falaram para o Piastri não ataca, era para um perigo para a própria posição da McLaren, né? Isso que eles estavam vendo. Então, bem legal essa posição da McLaren de deixar os dois brigarem, né? Senão eu acho que a gente nem teria um campeonato. E os dois vão ter que. O Norris é um piloto, tá mais pronto, assim, é um piloto que ele cuida muito bem dos pneus, ele tem muitos recursos, como o estagiário estava falando também, mas o Piastri é aquele piloto, aquele talento que a gente não sabe se ele chegou no teto dele ainda,
e ele demonstrou no começo dessa temporada que ele evoluiu em relação ao ano passado. Então é um piloto que acho que a gente não viu tudo que a gente ainda vai ver do Oscar Piastri. Acho que vai ser bem interessante esse ano. Ele ainda é até jovem, tem 24 anos só, né, estagiário? Tem espaço para crescer, né? E parece ser muito corretinho, né? É isso, é muito gelado, muito focado e tem aí a chance de ser campeão na sua terceira temporada como titular. Então, os holofotes estão nele, seriam vários feitos, né? Conseguir tão cedo, e entre outras coisas que um australiano pode conseguir. Tem a mãe dele, que é uma pessoa incrível, interagindo com todo mundo nas redes. É uma figuraça, assim, Oscar Piastri. E que bom que a gente teve isso. Eu acho que a última vez que a gente teve uma. Era até chato naquela época, porque a gente não aguentava mais Rosberg e Hamilton, mas acho que a última vez que a gente teve uma rivalidade entre companheiros foi ali em 2016, se eu não estou enganado. Depois é Ferrari versus Mercedes, Mercedes versus É. Red Bull. O Sim, Hamilton, o sim. Bottas nunca conseguiu chegar, o Pérez nunca fez frente para o Verstappen. E aí a gente volta a ter isso agora, depois de 9 anos. Tudo bem que a gente queria três equipes disputando ali o título, mas a gente sabe que último ano de regulamento já tem gente que tira o pé para focar realmente no ano que vem. Então, acho que vai ser legal, tá? Eu já tinha boas expectativas para essa temporada. Eu discordo um pouco, eu não acho que o GP da Austrália foi ruim, porque eu também analiso com os olhos das redes sociais e por causa dos eventos que teve, né? Novato rodando, radiar antes da largada, então foi uma corrida muito movimentada, tudo bem, sem talvez uma disputa pela liderança, mas a gente teve a McLaren ali, o Oscar chegando, o Verstappen atrás, acho que deu uns elementos. Eu curti a corrida da Austrália. As outras duas foram um pouco mais lentas, mas a China também foi legal ver o Hamilton ganhar a sprint, acho que foi totalmente inesperada, mas o GP do Bahrein, acho que até pela característica da pista que é mais larga e da gente ter vários pilotos usando pneus diferentes no mesmo tempo da corrida também fizeram com que ela fosse bem emocionante. É verdade. Olha, em nenhum outro final de semana nós tivemos um piloto perdendo o volante no treino, certo? Aconteceu E isso com o Alonso. retrovisor, Imagina, numa tá? curva. Volante e E Então. depois retrovisor. do. Óbvio que com o retrovisor tu guia, né? Com o volante tu. Fica mais difícil, né? O cara. Eu não sei, vocês são mais jovens, né? Assim, eu sou do tempo que eu recebi. Tinha um chocolate. Lá vou eu fazer merchan de novo, o Felipe vai brigar comigo. Tinha um chocolate da Nestlé chamado Surpresa. Vocês se lembram disso? Que vinha um bicho, umas figurinhas de bicho junto. Lembra, Ju? Hã? Era um Opa, Eu cartãozinho adorava de isso. papelão, não era? Então, antigamente, na época do Gugelmin, vinha o carrinho de papelão para você montar, junto com o Maneiro. chocolate. Entendeu? Eu acho que o Alonso estava com um carro desse no final de semana, porque saiu desmontando tudo, retrovisor e tal. O carro dele era de papelão, bicho. Não é possível um negócio desse. Mas Você olha, sabe vocês que acham durante que a corrida, né, teve também o Russell. O que aconteceu com o Russell começou a dar uma pane no carro do É Russell, isso. né, uma pane eletrônica, aí não saiu nada na mão dele, mas a equipe acabou achando que uma hora ele ia ficar com o volante sem luz nenhuma, então ele não ia ter a indicação de marcha quando trocar, ia ter que ser tudo no ouvido e não ia ter como conversar com a equipe também. E foi numa por isso que dessas, caiu de a todos os cronometragem problemas. dele? A Exatamente. cronometragem dele foi um dos problemas que deu, então ele apareceu, né, você tá assistindo a corrida, aparece ele descendo, parecia que ele tinha batido, mas aí Exato. como se o transponder do carro dele, que manda a informação para a cronometragem, tivesse ficado no lugar e ele continuasse andando. E causou um monte de problema isso, porque mesmo quando o Norris chegou nele no final da corrida, o Norris não recebia o aviso de que ele podia acionar o Cabeado. DRS, porque é como se o Russell não estivesse ali. Então é um problema eletrônico que acabou deixando o Russell um fantasminha na pista ali. Que loucura. Assim, eu brinquei no começo, né? O GP dos pneus, assim, acho que foi meio determinante, né? A estratégia de pneus para a prova, estagiário. O que você acha? Acho que foi. E também a questão do desgaste, porque você se compromete com um acerto no Qualify e depois pode ser que aquele acerto torre mais pneu. E a gente viu como a McLaren, que reclamava um pouco do circuito do Bahrein, principalmente por causa do vento, mas é uma equipe que trata bem os pneus, né? O Oscar, obviamente, tem ar livre na frente,
mas até o Lando mesmo conseguiu ir bem com esses pneus. E essa é uma discussão que tem muito na Fórmula 1 sobre você, não é nem mais sobre só conseguir seguir por causa do carro, mas é que os pneus, quando você segue alguém muito de perto para proporcionar aquelas brigas que a gente quer ver, os pneus superaquecem. Então isso acaba fazendo a diferença também. Sem dúvida. A gente vai falar daqui a pouco no nosso Pole Position, no momento TV Fama da nossa transmissão, do nosso programa, das tretas da Red Bull, né, que está vivendo praticamente um Big Brother, né, que todo mundo está vendo tudo que está acontecendo lá dentro. Mas antes eu queria mostrar um pouquinho da diferença de Mercedes para Ferrari, que até o Hamilton chegou a falar sobre isso, né, Ju, durante o final de semana. Um passinho à frente, com o Russell ganhando uma prova, conseguindo, né, chegar em pódio de novo, na segunda posição, e até o Antonelli na frente do Hamilton na classificação, que é uma coisa que a gente acha meio esquisita de cara, para quem não está acostumado muito, né, Ju? Uhum. O Hamilton, ele teve uma montanha-russa, né, nesse final de semana. Então, primeiro a Mercedes está indo bem, né, a Mercedes não apareceu ainda falando: "Nossa, olha que carro sensacional", mas em toda a pista eles estão ali por perto, né, ainda não conseguindo grandes resultados, mas ali por perto. E a Ferrari, se fala muito mais na Ferrari, porque a Ferrari é o time do Lewis Hamilton, né, tem todos os holofotes para cima da Ferrari, sem o Lewis Hamilton já se falaria muito na Ferrari, com o Lewis Hamilton ainda mais, né? Então, tudo que acontece na Ferrari tem 1000 análises. E esse final de semana eles trouxeram um novo assoalho, mudanças no difusor também, o primeiro passo no desenvolvimento desse carro, e logo de cara parecia que não tinha dado certo, a mídia italiana já estava, meu Deus, deu tudo errado, porque o ano passado, no GP da Espanha, eles colocaram um assoalho novo no carro que foi um atraso de vida para a Ferrari. Eles passaram o resto da temporada inteira tentando resolver os problemas trazidos por esse assoalho. Então, tinha esse contexto, colocaram esse novo assoalho e no final das contas parece que está tudo bem, né? Não teve nenhum problema, o carro funcionou bem. O problema foi o Hamilton na classificação. Se o Lando Norris fez uma volta confusa no final da classificação, o Lewis Hamilton fez uma volta super mega confusa no final da classificação, mais de meio segundo atrás do Charles Leclerc, então ele saiu todo cabisbaixo, falando, desculpa, fui eu que não estou conseguindo entregar, pelo menos o Charles lá na frente, ele está conseguindo fazer algo melhor, mostrando que o carro é bom, né, o Leclerc ficou bem perto do Russell na classificação, acabou largando na frente por causa de uma punição que o Russell tomou, mas o Hamilton, quando chegou na corrida, era um outro cara, e é isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? O Hamilton não consegue se acertar em classificação com o carro desse regulamento da Fórmula 1. Então, a partir de 2022, ele começou a sofrer muito com classificação, mas chega na corrida, a gente vê que ainda é o Lewis Hamilton, né? Ele ainda consegue correr bem. E teve uma parte específica da corrida, a segunda perna da corrida dele, quando ele trocou de pneus pela primeira vez, que ele estava voando na pista. Ele passou 4 carros, e mesmo passando 4 carros, ele diminuiu a distância que ele estava para o Charles Leclerc, e aí que ele se colocou ali na turma da frente. Então o Hamilton saiu dessa corrida falando, olha, aquele momento eu casei o meu estilo de pilotagem com o carro, com aquele pneu naquele momento, e agora eu preciso estudar para ver o que deu certo ali, que não estava dando certo antes. Então o Hamilton viu uma luz no fim do túnel aí, com essa segunda parte da corrida dele. A gente até acompanhando a prova começou, mas peraí, os caras estavam dormindo, resolveram acordar do nada, né? Assim, É isso. começaram a Eu até andar do tuitei nada, né, estagiário? assim, Foi você, Ferrari exato, no foi você. início, Ferrari no início da corrida, dormidinha, Ferrari nessa parte no Exato. segundo stint, foguete. Realmente, acho que É. impressionou todo mundo que estava assistindo, assim, né? Ritmo de corrida muito bom naquele momento específico ali. Estavam andando muito os dois. Teve aquela disputa com a McLaren que foi legal também, um dos pontos altos da corrida. Sim. Eu Eu li num torço, site cara, eu chamado torço muito Motorsport, para você ver conhece, ele. o estagiário? Oi? Fala. Você conhece o site Motorsport? Claro. Conhece, né? Então, eu tava lendo Aham. lá que parece que ele tá tendo uma certa dificuldade com algumas coisas do carro, né? Para guiar o carro, o freio.
Parece que esse carro especificamente não tá, ele tá tendo dificuldade de se adaptar porque ele tem que mudar o estilo de pilotar. Imagina para um Total. cara do tamanho dele admitir isso, né? É legal até, porque você pode botar a culpa num monte de coisa no carro que a maioria dos torcedores não vai entender nada, mas ele É. assumiu que tá faltando dele alguma coisa também. É difícil para um piloto realmente ter essa maturidade de conseguir isso, né? Até no início, um jornalista perguntou para ele: o que que você pode dizer para a galera que espera algo mágico de você? Ele falou: cara, não espere, né? Não espere. Tô fazendo o que dá, tô me adaptando, tô num carro novo, numa equipe nova. Não é só a máquina como ela dirige, é botão no volante, é modo de trabalhar com o engenheiro. Passou tanto tempo com o Bono e agora muda completamente uma filosofia. Tudo isso são coisas que ele está se adaptando para conseguir extrair o máximo do carro e realmente isso demora, né? Mas o cara tem crédito, é um monstro. Pois é, um gênio, né? E, Vocês e acham que a daí tem um Ferrari tem outro condição piloto. de dar mais, Ju? O Charles Leclerc falou uma coisa interessante. Perguntaram para ele: você viu a luz no fim do túnel? Ele falou: eu só não achava que o túnel era tão longe, que era tão longo assim, é muito mais longo do que eu estava imaginando. Então, eles têm trabalho pela frente. Quando eles fizeram a pré-temporada, parecia que eles eram a segunda melhor equipe, mas eles são a equipe que mais mudou o carro em relação ao ano passado, da turma lá da frente, é a Ferrari. Então a Ferrari tem mais coisas para descobrir como tirar o melhor desse carro e ainda eles não descobriram. Então isso é uma diferença que a gente está vendo em relação aos outros, eles sofrendo um pouco mais para acertar o carro. E tinha uma coisa que, Marcelo, que antes de começar a temporada se falava muito, o Hamilton e o Leclerc têm um estilo muito parecido de pilotagem. E eles já descobriram que não é tão parecido assim, porque o Hamilton estava tentando copiar as soluções que o Leclerc estava achando para o carro, e ele saiu do GP da China, então ele ganhou a sprint indo em um caminho, resolveu mudar o caminho para a corrida, e chegou na corrida e falou: eu nunca mais vou copiar o acerto do Leclerc, que não funciona, coisa mais horrorosa do mundo esse acerto para mim. Então o Hamilton está tendo que descobrir o caminho dele, e que se achava que era um caminho parecido com o do Leclerc, e eles viram que na prática não é. Pois é, rapaz. Enfim, tem muita. A gente tá indo pra quinta etapa, né? Do ano, é Isso. isso? Uhum. Tem muita coisa ainda para acontecer, né, em relação aos carros. Sempre tem aquele pacote de atualização, né, que acontece um pouco antes da gira europeia, tal. Então, talvez essas coisas mudem um pouco. E aí Agora, é, como e aí diria, é aquilo, né, Marcelo, também, você está falando isso, e a Ju sabe bem, fim de regulamento é é, sempre uma decisão muito complicada de até onde eu vou de desenvolvimento, paro agora porque eu quero dar o pulo do gato no ano que vem. A Ferrari é uma equipe que sofre uma pressão muito grande, né? Você não torce para a Mercedes, torce para a Red Bull, mas você torce para a Ferrari. A mídia é implacável italiana, e aí os caras não são campeões do Mundial de Pilotos desde 2007. Então, cara, deve ser complicada a pressão que sofre ali e essa decisão de vamos seguir atualizando, vamos tirar o pé, precisamos ser campeões. Eu nem imagino a pressão dentro daquela não, e equipe, mas deve ser uma coisa louca. equipe, se tem uma equipe, Stage, que bota mais pressão na Ferrari por ter mais ou menos a mesma característica, é a McLaren, né? É, Porque a McLaren é um time grande também. E você vai lembrar do Senna, do Prost e tal. É o exato. time que as pessoas É lembram que isso. existe um time chamado McLaren e tal. Então, ver Que o os caras brasileiro lá tem na muito frente. carinho, né? Que o brasileiro em si tem muito Exatamente. carinho. O torcedor ferrarista tá vendo a tempestade perfeita por enquanto, né? Os caras têm o maior piloto da atualidade no time, o negócio não anda e um rival tá lá na frente com o Lando Norris. E é muito louco, porque na segunda corrida o cara ganhou uma sprint e hoje a gente está falando dos atropelos dele, de como ele está sofrendo. Eles têm, a Ju deve ouvir muito isso também, eles falam muito de tipo, como é que é, Ju? Você é tão bom quanto sua última corrida. Então a última corrida é Exato, que fica né? marcada, não importa se você ganhou a primeira, se você ganhou a sprint. Irmão, a última corrida é a que te define ali. Então hoje a gente está falando que ele encontrou um ritmo melhor,
né? Então, mas é isso. Sim. Vamos ver. Eu queria que tivesse as quatro, pelo menos as quatro brigando ali, a Williams pescando um pódiozinho. Vamos torcer para que tenha umas oportunidades loucas dessas aí para acontecer. Vocês sabem que eu trabalho na Rede TV também, né? E eu em breve vou pedir pro pessoal da técnica lá da Rede TV passar a trilha do TV Fama e da Tarde é Sua, da nossa querida Sônia Abrão aqui para nossa produção, porque a gente vai ter sempre um momento ok aqui no nosso Pole Position, não é verdade? O que está acontecendo na Red Bull Racing? Diga para mim, Juliana Serrazoli, você que é a melhor insider do circo da Fórmula 1, que treta é essa que pegaram a treta, uma discussão do agente do Verstappen com o Helmut Marko. Afinal de contas, o Helmut Marko trabalha para quem? Trabalha para a Red Bull ou trabalha para o Verstappen? Tretas, Juliana, adoramos. Parece que não foi uma briga, porque foi só um falando para o outro que ficou quietinho, né? Só o Raymond, o empresário do Verstappen, falando para o Helmut Marko. O Helmut Marko falou: ok. O que está acontecendo, tem muitas pressões acontecendo dentro da Red Bull desde o começo do ano passado, né? Então, vamos lembrar que tem aquele caso de uma acusação de uma funcionária em cima do Christian Horner, do chefe da equipe, e naquele momento tem um momento capital, que é o vazamento de mensagens íntimas entre o chefe e essa funcionária, e esse vazamento, todo mundo sabe de onde veio ali dos Verstappen, né? E a impressão que a gente tinha muito naquela época, isso faz um ano, era que no entorno do Verstappen, o pai dele, o empresário dele, queriam que ele fosse embora, queria que ele se livrasse desse contrato que ele tem com a Red Bull, que vai até o final de 2028. E o Max Verstappen, ele quis ficar. Falou, não, deixa quieto, vamos ver o que vai acontecer. Porque a equipe já estava dando sinais de que estava entrando numa decadência. Estava perdendo alguns funcionários, primeiro de médio escalão, e depois começaram a perder alguns funcionários grandes, porque toda essa confusão gerada por esse caso de assédio, que inclusive a gente vai ouvir muito isso voltando que vem, quando isso for julgado aqui na Inglaterra, e pelo que eu estou ouvindo de bastidores, vai ser coisa pesada que vai vir por aí, nesse caso do Horner. Isso cria um mal-estar dentro da equipe, o Horner vai procurar apoio na Red Bull empresa, Red Bull, que é quem paga o Helmut Marko, respondendo a sua pergunta, né? Ele é funcionário da empresa Red Bull, ele é um consultor, e ele vai lá na empresa e ganha o apoio da parte tailandesa da empresa, né? A Red Bull é meio a meio tailandês e austríaca, e continua no poder, mas muita gente não gosta muito dessa ideia de que o Horner continua no poder. Junto com isso, tem toda uma questão, uma briga técnica dentro da equipe. O Adrian Newey, o grande projetista dos carros de Fórmula 1, o maior campeão entre todos os projetistas, sente que não está sendo muito ouvido dentro da equipe e sai. Saiu também o chefe de mecânicos, que levou um monte de mecânicos, todo mundo para a Audi. Sai o diretor de corridas, que é o Jonathan Whitley, que virou agora o chefe do Bortoleto, que é um dos caras que estava na Red Bull desde o começo, estava na Red Bull desde 2006, e ele sai também, era um dos chefes da equipe. Então eles perdem o Adrian. Antes eles tinham perdido o Bob Marshall, que era um cara que não aparecia muito, mas é um cara muito importante para esse da McLaren que a gente viu. Quando ele saiu, a Red Bull falou, ele não estava fazendo nada aqui, e ele fez muita diferença na McLaren. Então sai o Bob Marshall, sai o Adrian Newey, sai o Jonathan Whitley, saem todos os mecânicos e tal, e começa a surtir efeito isso, né? O próprio Adrian Newey falou, a equipe que está hoje liderando o projeto técnico é uma equipe muito jovem. Então, tem várias coisas que
a gente que é mais antigo, a gente já passou por isso, de problemas com carro e tudo mais, que eles não sabem responder tão bem quanto quem tem mais experiência a respeito disso. Então, são duas coisas em paralelo. A questão do Horner e a liderança do Horner, e isso ser questionado por tudo o que aconteceu, no caso de que ele está sendo acusado e tudo mais, e todo esse problema técnico, essas discussões que acabaram gerando essa saída de vários elementos aí importantes da equipe. No meio de tudo isso está o Max Verstappen, porque a equipe, acho que ficou bastante claro, principalmente nos últimos meses, no final do campeonato passado, no começo desse campeonato, muito claro o quão importante é o Verstappen para os resultados da Red Bull, né? Porque ele consegue consistentemente tirar o máximo que o carro pode dar, e mesmo o carro sendo muito difícil de pilotar. E dentro desse contexto ele ganhou muito poder ali, então a equipe quer muito segurar o Verstappen. Mas ao redor dele, e aí entra o contexto do Raymond indo lá enfiar o dedo na cara do Helmut Marko, no entorno dele, eles não querem que o Max continue. Então é uma história que, no momento, não dá para imaginar o Max Verstappen na Red Bull em 2027. Pelo que eu sei, ele quer ficar para ver, a Fórmula 1 vai mudar o regulamento em 2026, e ele quer pagar para ver o que acontece. A Red Bull está perdendo a vantagem, perdeu toda a vantagem que tinha no carro, e a Red Bull ano que vem passa a fazer os próprios motores, o que imagina uma empresa de energético, de bebida energética, vai fazer motor para competir com Ferrari, para competir com Mercedes. É algo gigantesco que eles estão fazendo. Claro que eles têm uma parceria com a Ford, mas o motor é feito lá na fábrica deles, né, com profissionais que eles contrataram. Então tem essa questão do motor. O Verstappen, até o momento, que parece é que ele vai pagar para ver o que acontece, e sabendo que o nome dele pega muito bem no mercado, né? Ele vai ter opções se ele quiser sair da Red Bull. Então ele está numa posição confortável. O pessoal ao redor dele, o pai e o empresário, que parecem estar com mais pressa de resolver a situação. Rapaz, estagiário, eu fechei o olho, parecia o Parque São Jorge, rapaz. Que loucura, hein? Cara, Hã? é complicado. E a diferença é ele mesmo, né? A gente viu a partir dali da Emília-Romagna, de Miami, a McLaren já com o melhor carro, e ele segurou no braço o campeonato inteiro. Esse ano começou ali disputando o P3, no Japão fez chover na Ganhou, né? classificação, ganhou a corrida. Você vê como é realmente importante. Eu estava ouvindo a Ju falar a timeline de coisas, e você vê, é absurdo. Não é? Diversos profissionais competentes. O Adrian Newey, simplesmente o cara que tem a alcunha de o mago da aerodinâmica, né? Foi para Aston Martin, que o Lawrence Stroll deve estar doido para abrir o bolso e levar o Verstappen, deve estar adorando tudo que está acontecendo na Red Bull. E você vê que faz diferença, e deve ser complicadíssimo, que você tem o cara ali indicando, vamos melhorar o carro aqui, e os segundos pilotos não acompanham. Eu não queria estar na Red Bull, para ser sincero, nesse momento, eu não queria estar na Red Bull. O que salva hoje a equipe realmente é o talento desse cara, que é absurdo. Rapaz, não, vocês aí, atenção, Wallplay e todas as plataformas de streaming, tem aí uma grande série para vocês produzirem, Roads of Cards. Você pode pegar esse relato inteiro da É, Serrazoli e tem aí uma minissérie sensacional. Sorte. E o Tsunoda, com tudo isso, conseguiu pontuar. Parabéns pra ele conseguiu, também. Não, cara. foi muito Fez bem um o pontinho. Tsunoda, né? Pegando um carro Q3 e que é tudo. complicado, É isso. com a equipe, com toda essa confusão dentro da equipe, e ele está fazendo dele lá. Teve um engenheiro que trabalha dentro da equipe que falou para mim: olha, pelo que a gente sabe do Tsunoda da Racing Bulls, da equipe que ele estava, ele vai chegar na garagem, olhar os dados dele, fazer o trabalho dele, não vai, pode ter um terremoto ao redor dele que ele não vai perceber nada, que ele só foca nele. É isso que a gente está vendo mesmo, né? Ele pode
acontecer o que for, que ele está rendendo bem. É claro, ninguém esperava que ele andasse no mesmo nível do Verstappen logo de cara, né? Ele está chegando, assim como o Hamilton está chegando numa equipe nova, ele também está chegando, uma equipe que o Verstappen conhece muito bem. Então, guardando tudo, as devidas proporções ali do que dava para esperar do Tsunoda, ele está indo super bem. A gente vai dar uma passadinha rápida aqui antes da gente projetar o Grande Prêmio de Jeddah na próxima semana, no próximo final de semana. Rapidamente, assim, a gente vai falar do Bortoleto, né? Claro que teve um final de semana muito ruim, mas o Carlos Sainz parece que tomou um tiro de bazuca na Williams dele e acabou deixando o carro antes no box. Que diabo foi aquilo? Não consegue terminar uma corrida, estagiário. Cara, vamos criar aqui a síndrome da estreia numa equipe nova, né? Porque a gente está vendo acontecer com mais de um piloto. Eu confesso que eu achei, por todos os indícios, que ele ia chegar, ia ser melhor que o álbum, eu achei. E eu estou positivamente surpreso que o álbum está mandando muito bem pelo carro que ele tem nesse início. Mas é isso, ele falou, ó, eu preciso de pelo menos aí umas 5 corridas para conseguir me adaptar e mostrar. O reloginho dele, o tic-tac tá chegando na quinta corrida agora. A pressão vai aumentando. A gente sabe que o maior rival de qualquer piloto de Fórmula 1 é o companheiro de equipe. Porque você pode até ter um carro que não é isso tudo para você brigar por vitórias, pódios, pontos, mas você, pelo menos, na lógica, tem que ganhar do seu companheiro de equipe. E isso não está acontecendo. O cara foi contratado a peso de ouro, mostrou no Drive to Survive, tinha outras equipes interessadas nele e não está conseguindo entregar. Eu acho ele um excelente piloto, um cara muito consistente. Acho que ele vai conseguir dar a volta por cima e vai andar melhor nas próximas corridas, mas obviamente isso tudo é uma aposta. Você viu na imagem aí o tamanho do rombo no carro dele, foi um acidente aí já na reta final da prova, né, Ju? Foi Que punido, não pancada. foi, né? Só não terminou a corrida, uma série de coisas, foi punido, enfim. Que coisa. E o nosso Bortoleto, que fim de semana ruim, né, Ju? Foi um final de semana bem, bem difícil. A corrida tem muita gente questionando as estratégias da Sauber, porque ele fica sempre com a pior estratégia e tal. A Sauber não está em condição de pontuar em condições normais, né? Então eles precisam fazer alguma coisa diferente. O que eles têm feito na estratégia é colocar um piloto com o pneu mais macio, um piloto com o pneu mais duro. E o Gabriel, sendo o segundo piloto, largando atrás do companheiro dele, é o piloto que está ficando com as estratégias com o pneu mais duro. E isso não foi bom para ele no Japão, não foi bom para ele no último final de semana no Bahrein. Mas não é algo pessoal com ele, vamos colocar a estratégia ruim para ele. Não, é que se tivesse um safety car, por exemplo, depois que o pessoal que largou com pneu macio parasse, seria muito bom para ele. Então, esse tipo de aposta que a Sauber tem que fazer, porque ritmo mesmo eles não têm. E Marcelo, eu assisto a corrida, eu fico uma tela na transmissão normal e uma tela só no Gabriel Bortoleto, e o que eu escuto é só o rádio dele. E ele, de uma hora para outra, porque ele não é de ficar falando muito no rádio, ele ligou o rádio e falou assim: essa tração tá horrenda. Ele falou uma coisa bem assim. E o engenheiro falou: eu não sei por que você está falando isso agora. Tipo assim, e daí, né? Vai e lida com isso. E ele falou: não, eu tô falando para você tentar me ajudar, porque aí o que o engenheiro fala? Joga o equilíbrio de freio para frente, alguma coisa que o piloto pode fazer no volante, tá? Eu tô falando no sentido, tá muito ruim isso, você podia me ajudar. E aí não vem instrução nenhuma, porque acho que não tinha o que fazer, né? Eu acho que tem que Uau. refazer o carro todo de novo. E aí, quando termina a corrida, no final, ele estava com um pneu médio, com 2 pilotos na frente dele com pneu duro. O pneu duro foi horrível a corrida inteira. Então, ele estava com a faca e o queijo na mão para passar esses pilotos, e os 2 pilotos eram da Aston Martin, que também está um carro horroroso. Estavam, né, sofrendo muito no Bahrein. E ele não conseguia se aproximar para tentar passar o Stroll que estava na frente dele. Ficou o tempo inteiro. A gente percebe que não é uma questão de ele não ter ritmo, porque ele ficou perto.
mas ele não consegue se aproximar o suficiente. E quando você vê o carro on-board, a câmera on-board dele, ele tá trabalhando no volante o tempo todo. Então, por isso ele saiu do carro falando, olha, fique inguiável quando tá no trânsito. Ao mesmo tempo, o companheiro dele, o Huckenberg, também estava no trânsito, mas ele estava conseguindo ficar com a galera ali, né? O Gabriel ficou em último a corrida inteira. Então, talvez seja tudo bem que o Huckenberg acabou sendo desclassificado porque ele estava com mais pressão aerodinâmica no carro, que deixa o carro mais baixo, e por isso ele poderia estar a situação menos ruim do que a situação que o Gabriel estava. Mas é uma coisa de também olhar para o outro lado da garagem, ver o que está dando certo ali, né? Porque eu estava falando num vídeo que eu gravei depois do GP que o Nico Hülkenberg, ele não tem só 15 anos de Fórmula 1, ele tem 15 anos de carro meia-boca na Fórmula 1. Então ele tem muita experiência desse tipo de carro difícil, e é uma coisa que o Gabriel pode aproveitar essa experiência para aprender mais coisas, para ter mais ferramentas para ele usar quando ele passa por esse tipo de situação. E só completando, no rádio, final da corrida, esse engenheiro estava com ele o ano passado, eles se dão super bem, tá? Não tem nenhum problema entre ele e o engenheiro. Mas o engenheiro fala, nossa, Gabi, corrida difícil, hein? Do outro lado da linha, silêncio. Nem respondeu. Esse era o mood do Gabriel Bortoleto depois da corrida. É um ano para ele aprender um bocado de coisa, né? Assim, pra gente que torce é ruim vê-lo assim, mas para ele é um aprendizado, né, estagiário? Eu acho que não é ruim, não. Não, eu acho que nós, brasileiros, torcedores, órfãos de cena, órfãos de um brasileiro vencendo, somos muito imediatistas. Todo mundo sabia que o carro da Sauber era uma draga. Todo mundo sabia que ele ia andar no fundo de pelotão. Não adianta agora, depois de 4 corridas, ficar, e aí? E aí, cadê? Por que que não tá? Não sei o quê. É o que a Ju falou, cara. O Huckenberg tem 15 anos de experiência em carro ruim. Foi campeão de Le Mans, que é uma prova que você gerencia combustível, gerencia pneu, que é o que a Fórmula 1 se tornou um pouco. Não tem como. O que que a gente tem que pensar? É um ano de aprendizado. Cara, não adianta ficar desmerecendo o moleque. Ele foi campeão da Fórmula 2 e Fórmula 3 no ano de estreia. Isso não é qualquer um que faz. Exato. Ano que vem, era importante ele estar na Fórmula 1 esse ano. A equipe é horrível, não interessa. Você tem que entrar. A gente vê o Drogovic, piloto excelente, campeão da Fórmula 2. Tá roendo o osso aí como reserva da Aston Martin. Ele não teve um timing tão bom quanto o do Gabriel. O Gabriel entrou num timing maravilhoso. Agora, o que que a gente tem que pensar? A Ju já cantou a bola. Quanta gente saiu da Red Bull boa e foi para a Sauber para participar do projeto da Audi? Esse é um projeto muito legal. Aonde a Audi bota sua mãozinha no motorsport, ela geralmente vai bem. Então, acho que você vê que ele vai dar a entrevista e ele já tá entrando naquele looping de ter que falar mais uma vez do que aconteceu. Eu ali em 2016, 2014, eu tinha uma brincadeira, porque era assim, era o Massa Lamenta. Procura no Google, Massa Lamenta. Porque é isso. Então, assim, não adianta. Acho que a gente também não pode ficar cobrando tanto ele mais do que o carro pode entregar. Concordo com a Ju, o companheiro dele foi 13º. Mas é aquilo, 15 anos de experiência, o carro estava mais baixo, isso deve ter sim ajudado ele. Mas eu acho que a gente tem que focar na questão do Gabriel, dar experiência para ele, para focar ali em 26 com Audi, com um novo regulamento, e aí sim entrar numa cobrança maior. Mas esse ano acho que a gente tem que Stagi, ter mais calma também. eu que fiz várias dessas entrevistas com o Massa, às vezes É, chegava na sexta-feira, eu chegava perto dele, ele falava assim: você não é possível que você tenha mais pergunta. Eu falei, Felipe, na é isso. verdade eu não tenho, mas é o meu trabalho. Eu vou inventar alguma coisa, você vai inventar alguma coisa, a gente É, termina aí o trabalho, né? Porque isso já é isso. era o Massa no final da carreira ali na Williams. A Williams era, eu lembro que era 16º, 17º. Todas as É minhas isso. matérias era 16º, 17º. Nossa, E foi engraçado, né? complicado. Porque vira 14 e a Williams anda bem. Ele faz pole na Áustria, se eu não me engano. Tem outros resultados legais. Você Sim. fala, cara, eventualmente ele vai.
pegar um pódio e tal, mas aí depois de 15, 16, aí começa. Só ladeira abaixo, né, Caiu, rapaz? não Aliás, voltou mais. menção honrosa para Rafael Câmara, que está liderando a F3, né? Ganhou de novo no fim de semana. Mais um piloto jovem brasileiro aí que está despontando, né? Legal O isso. que ele fez, ninguém nunca fez na Fórmula 3. Então ele fez a pole position e venceu. Tem duas corridas no final de semana, uma com o grid invertido, ele não foi bem em nenhuma das duas com o grid invertido. Foram duas etapas até aqui. Fez a pole position e venceu a corrida principal nas duas etapas com a volta mais rápida. Ninguém fez isso na história da Fórmula 3. O Rafa, ele é um piloto que ele vem com o título da Freca. A Freca é como se fosse a Fórmula 3B. E ele vem como campeão da Freca, ele é piloto Ferrari, então é piloto realmente para a gente ficar de olho. E teve um outro piloto que venceu as duas primeiras corridas, é que ele não fez a pole e nem a volta mais rápida nas duas, mas que venceu as duas primeiras corridas da Fórmula 3, que foi o Gabriel Bortoleto, quando ele foi Ó, campeão, e foi uma gordurinha ali que ele foi usando ao longo daquela temporada. Então tem esse histórico aí, né? O Brasil teve o Drogovic, né, como o estágio estava falando, Drogovic, o Bortoleto e agora o Rafa Câmara. Tem uma... Parece que eles conseguiram encontrar uma maneira de fazer com que a carreira do piloto brasileiro seja uma carreira que dê frutos na Europa, né? Que é uma coisa que começou com o Drogovic de ir muito cedo ainda no kart e ir para a Europa, e vários pilotos foram copiando isso, e isso parece estar dando resultado. que bom, que bom. É mais gente E brasileira essa, aí com a esperança de Ju tava chegar. falando da, Ju tava falando da gordurinha, hoje a gordurinha do Rafa são 26 pontos. Ou seja, é uma vitória mais um ponto de volta mais rápida para isso assim, ele zerando a etapa. Então, um começo muito forte, é um pernambucano arretado. É, porreta. Seguinte, estagiário e Juliane, tem aí a Arábia Saudita pela frente, é um circuito de rua. Muda muito, a gente pode esperar, o amigo que está vendo o pole position, a amiga que está vendo também, pode esperar uma prova parecida com o Bahrein ou não. O que vocês esperam para o próximo final de semana, estágio? Vou começar com você. Cara, não tem nada a ver com o Bahrein. É uma pista muito desafiadora. Você tem areia, quer dizer, o Bahrein tem isso também, né? Vento, é ali na beira do mar. É uma pista apertadinha, daquelas que a coragem e a habilidade do piloto fazem a diferença. A gente viu 2001, aliás, que saudade daquela prova, que aquilo ali começou com o pé direito, foi o caos. E o Verstappen vinha para fazer uma volta incrível e errou ali no último setor, carimbou o muro, depois a gente teve eles dois se pegando. Temos muitos rookies, 5 pilotos novatos, a chance de dar ruim num treino, numa classificação, numa corrida é grande. Curiosamente, o Oli Berman estreou lá com um P7 muito bom, que foi basicamente o que garantiu ele aí, chamou a atenção dele. É, A corrida, se a gente não tiver algum acontecimento, fica mais difícil. Apesar de ter muita zona de DRS, é uma pista que ainda é complicada de seguir e de ultrapassar. Mas geralmente as corridas lá têm rendido, então eu espero uma corrida boa. Vamos ver se tiver uma movimentação legal, eu acho que tem tudo para ser uma corrida boa. E você, Ju? No ano passado foi uma corrida meio morna, que todo mundo, aquela coisa, todo mundo fez a mesma Trenzinho. estratégia e o pneu não se degradou e tal. Para esse ano, a Pirelli está trazendo pneus mais macios, então tratando finalmente Jeddah como uma pista de rua mesmo, com pneus mais macios. Então é de se esperar uma corrida mais movimentada do que no ano passado. Mas em relação ao Bahrein, o estagiário falou, não é muito parecido com o Bahrein, apesar de estou falando de pneu e tudo mais, não é igual a corrida do Bahrein, que tem um desgaste muito grande de pneus, porque o asfalto é um asfalto mais liso, né? Então é completamente diferente nesse sentido. Então, equipes que não foram bem no Bahrein podem ir bem em Jeddah. E eu estou falando de você, Red Bull. Red Bull pode se recuperar, sim, né, nessa corrida, e eu acho que a gente vai falar
bastante ainda sobre essa equipe nesse final de semana, com certeza. Não, se estiver faltando força, só tomar energético, né, estágio? Fica tudo certo, né? É isso. Mas Nossa, eu Max acho interessante Verstappen, que você. ele todas as entrevistas ele dá, tomando energético e, assim, não é água, eu tô na entrevista do lado, eu sinto o cheiro, ele toma aquilo o dia inteiro. Nossa, Eu acho que é Meu isso, Deus do eu acho que é isso. céu. Acho e que é um 2 cheiro que décimos é o tanto gruda. de Red Bull que ele toma. Tu toma um desse, Primo joga do no Fernando lixo, Fontana. o ambiente que tá o lixo fica com o cheiro daquilo. O bagulho é absurdo. Mas você estava falando do GP dos pneus e agora a Ju falou também da Pirelli trazer mais baixo. É muito importante para quem assiste Fórmula 1 entender que o pneu ele é um dos principais elementos para você ter, não ter ultrapassagem, porque não adianta, se o seu carro não tiver com um delta, né, uma vantagem maior do que o outro, você não vai passar, você vai ficar colado no cara. A não ser que você tenha zonas de DRS, que foi um pouco do que aconteceu em Suzuka. Então, no Bahrein, se você olhar o gráfico da Pirelli, você tinha gente na pista ao mesmo tempo com macio, médio, duro, macio usado, que já tinha sido É. usado nos treinos. Aí você tem uma diferença de delta, seja porque está com o pneu mais rápido, seja porque quem está com macio começou a desgastar e você tem movimentação, né? Então, por isso que o Bahrein proporcionou isso. Talvez a Arábia acho que não vá ter tanto mesmo. E o tipo Torcer de para uma pista, né? bandeirinha Porque o vermelha Bahrein, sem se machucar, só aquela porradinha com a roda traseira, carrinho no meio da pista, safety car, uma asinha aí quebrada de leve. bandeirinha vermelha, né? Reinicia ali segunda volta, aí vai ter emoção. Senão realmente vai Com ser um pouco relargada mais complicado. parada, né, com né, sem relargada em movimento e tal, para ter chance de ter mais um Exatamente, toquezinho. exatamente. E além do pneu, o tipo de pista também, né? Porque o Bahrein é conhecido por ser uma pista abrasiva pra caramba, e que eu acho que não é trocada há muito tempo, né? Eles não mexem naquele asfalto lá, né, Ju? Filho, não era nascido Kimi O Antonelli, Antonelli não era Ollie nascido, Berman, o asfalto Olha, é isso eu mais tinha velho que o Oliveira. cabelo ainda. Antonelli. O Pô, eu asfalto tinha é de cabelo ainda a 2003. última vez. Então, 2003? 2003. Foi quando o Gente! circuito foi construído e aí a primeira corrida foi em 2004. Então, isso também entra nessa conta, né? Então, pode deixar a corrida mais legal. Ju, nós temos agora o estagiário como nosso convidado, então agora de frente com Juliane Serrazoli, a gente vai aqui conversar com o estagiário e tentar tirar coisas da vida pessoal desse personagem importante da vida influencer da Fórmula 1 do mundo. Não é isso, Ju? Mãe, virei tema, mãe. Olha isso aí, ó. Não, estágio achando que a gente chamou porque queria saber das É, opiniões dele e tal, eu né. tenho É. que, A eu gente tenho chamou que que agora me meter coloca mais em a polêmica. vinheta TV Fama mesmo. Eu tenho que me meter mais em polêmica. Então, falando em polêmica, eu acho que muita gente que te segue quer saber o que aconteceu de bastidores da sua saída da Band, porque tem um contexto aí, né? Tinha acontecido logo antes aquele caso de transfobia do Sérgio Maurício. Ele fez um comentário sobre a vereadora Erika Hilton nas mídias sociais e você se posicionou. eh, Demonstrando que o seu descontentamento com a maneira como as coisas estavam sendo lidadas. Aí logo depois você sai da Band. O que conta pra gente? O que aconteceu nesses bastidores aí? Eu quero deixar claro que eu nunca tive problema com o Sérgio. A gente gravou, não vou falar o nome da marca para não fazer igual o Marcelo. A gente gravou ações comerciais o ano passado inteiro. Sempre tivemos uma relação fora ali. Mas, obviamente, eu não concordo nem um pouco com o posicionamento dele. E o que acontece nas redes sociais é que quando um membro de uma equipe da Band faz uma coisa, todas as atenções se voltam para os outros membros, numa cobrança assim. E aí, você concorda com ele? É assim? E assim, desculpa, eu não, eu sabia que tinha um risco ali de eu me posicionar. Eu não me posicionei contra ele, eu me posicionei dizendo que o meu perfil não compactua com esse tipo, que a gente não comete transfobia, que a gente respeita todos. Então, não foi um ataque direto ao Sérgio, mas sim um posicionamento do meu perfil. Eu estava de férias, então eu nem estava na TV, na redação, para saber o que estava acontecendo. E quando eu voltei de férias, eu fui desligado.
o que foi passado para mim é que não tinha a ver com esse caso. Na verdade, não falaram que não tinha a ver com esse caso, me deram outros motivos. Eu falei antes de entrar no ar, troquei uma ideia com a produtora da Ju e tal, eu falei, olha, eu não tenho como cravar 100% que não foi isso. Eu não tenho, porque alguém pode ter falado para mim só para não ter qualquer problema lá na frente que não tem a ver com isso. Mas eu não consigo cravar. É, então foi basicamente isso, assim, acho que não tem a ver, mas não tenho como cravar com 100% de certeza que não teve a ver. E o que que você Legal. achou da maneira como a Band lidou com isso, né? Porque foi muito grande o movimento nas redes sociais. A Fórmula 1 tem uma audiência, inclusive você trabalha muito bem dentro dessa audiência, que mudou muito. A Fórmula 1 hoje tem uma audiência mais jovem e é um pessoal que não matura coisas que outras pessoas da audiência antiga da Fórmula 1 aturaria, certo? E dentro desse contexto, como que você acha que foi a maneira como a Band lidou com isso? A gente no UOL, até contando um pouco de como aconteceu, porque isso aconteceu logo antes da pré-temporada, a gente tentou a confirmação com a Band. Então, ele está escalado ou não? E a resposta era tipo, a gente não sabe ainda a escala. Como assim você não sabe ainda a escala? A pessoa vai ter que trabalhar daqui 6 horas. É claro que vocês sabem a escala. Então, deu a impressão que eles estavam tentando entender o que fazer com essa situação. Então, houve uma discussão, não é que eles deixaram isso de lado e resolveram não ouvir o que as mídias sociais, o pessoal estava falando, mas no final eles decidiram mantê-lo no cargo, né? É, o tempo que eu passei lá, eu vejo que a Band ela não escuta muito o que as pessoas pensam nas redes sociais na hora de tomar as decisões, diferente de como era, por exemplo, na Globo. Eu acho que foi um caso muito grave para você simplesmente seguir da forma como era. É, sinceramente, o que eu soube que aconteceu é que foi falado que ele não tinha feito, né? E depois ele admitiu que foi ele. E houve um descontentamento de pessoas grandes lá dentro com isso, que estavam determinadas que não seguisse da forma como estava, mas aparentemente veio a decisão lá de cima do seu Johnny Saad de manter o Sérgio na narração. Eu acho que deveria ter tido uma atitude mais enérgica para que isso não se repita. Essa não é a primeira vez, teve a questão lá do Flamengo, entre outras, assim. Longe de mim querer cancelar alguém, não tem nada a ver, só que eu acho que o que que isso acontece quando você comete uma transfobia dessa e você continua no cargo, a sua empresa está falando que está ok para você seguir fazendo isso. Então eu não acho isso legal, sinceramente. Com certeza. Você citou aí a Globo, né? Antes de ser o estagiário da Band, você era estagiário da Globo, né? E tem toda essa conversa. a- os direitos quase voltaram para a Globo para essa temporada, né? A Band tinha desistido de de cumprir o último ano de contrato, depois eles voltaram atrás, e agora esse é o último ano de contrato da Band e já se começa a falar da conversa que é claro que vai haver entre a Fórmula 1 e a Globo. Você está num momento bom agora para voltar para a Globo, né? Aproveitar esse movimento aí. É uma coisa que está na sua cabeça. Já pode fazer o seu jabazinho aqui já. Não, eu sinceramente não sei, Ju, porque eu tive que sair de lá em 2021 porque o estagiário estava crescendo, estava recebendo proposta de parceria e a Globo ela não permite que seus funcionários produzam coisas fora da casa. E eu não recebi nenhum contato nesse meio do caminho, então sinceramente não sei. É óbvio que hoje eu acho que o perfil, ele é minha ocupação principal. Se fosse para eu voltar para um lugar onde eu tivesse que abandonar isso, eu não sei se hoje para mim vale a pena. Se fosse um esquema bacana onde desse para incorporar ou onde as parcerias não fossem um problema, também acho que valeria a pena. Então, vamos ver o que acontece. Tenho muitos amigos lá, uma empresa que eu gosto muito.
tem suas questões complicadas ali, essa questão de não poder trabalhar a parceria era uma delas, na minha visão. Entendo que a função do jornalista tem que ser imparcial, mas eu acho que não atrapalhava naquele contexto. E vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água para rolar. No momento, eu estou focando em ver se eu consigo bombar cada vez mais o perfil, abrir a mão aí do Elon Musk, do outro amigo dele lá. Mas vamos ver o que acontece. Pega um foguete, faz que nem a Katy Perry, cara. Vai pro espaço, volta em 10 minutos, vai ver como vai crescer, vai bombar seu perfil. Já tô com a roupa Já tem de de. capacete, é isso Já tá aí. bom. Né, já tá tudo certo. Ô, estagiário, só para encerrar, você acha que se a Fórmula 1 saísse da TV aberta, o prejuízo seria muito grande para a modalidade aqui no Brasil? Eu não, Marcelo, eu não consigo metrificar. Eu acho que seria bem ruim. Eu acho que tem muita gente apaixonada, eu vejo isso pelo Twitter, que simplesmente não tem condições de gastar o que a F1 TV pede e que assiste pela TV aberta. Então, acho que nesse aspecto seria muito ruim para quem assiste, mas eu não consigo dizer para você se seria muito ruim para a categoria, né? Porque outras pessoas iam dar um jeito, acaba que o público da Fórmula 1, na sua maioria, é um público elitizado, é porque a gente realmente teve uma democratização muito grande a partir de 2017 com o Liberty e com Drive to Survive. Eu acho que seria muito ruim para o público aqui, não sei se tão ruim para a categoria hoje em dia, com a plataforma que ela tem e tudo mais. Legal, muito legal. Que papo bacana, hein? Quase uma hora de conversa. Eu nem percebi, viu, Juliane? Ah, o papo é bom, né? A gente vai indo. Se deixar, a gente aqui deixa 2 horas. É isso. Mas vamos ficando por aqui. Estagiário, muito bom falar com você de novo. Muito legal saber que você está bem. A vida independente na comunicação ela é cada vez mais presente, é cada vez mais legal de viver. Como eu sempre fui o Júlio, né? Sempre tive mais de um emprego. E eu sempre achei muito legal essa vida, sabia? Porque você, no fim das contas, meio que vira dono de si ali, de certa maneira, é claro, respondendo aos CNPJs que nos contratam, mas de uma maneira mais autônoma. E esse novo mundo, eu sinceramente acho muito legal. Tem um cara muito competente, tem o teu. Seu canal tá ativo lá no podcast que tu faz no Motorsport no YouTube, né, estagiário? Não tenho Não? YouTube ainda não, tô Não? focando mais, não, tô focando mais no Twitter e no Insta. O Twitter tá monetizando agora, então tentando ver se dá para arrancar alguma coisa Ah, ali e verdade. fazendo um pouco como você faz. Eu acho assim, hoje em dia você não precisa ter um CLT que você fique preso ali 8 ou 9 horas por dia, todo dia, a mesma coisa. Eu acho que o estagiário serviu não só para conseguir coisas com ele, porém como um case para que eu faça outras coisas por aí, né? Então, eu tô apostando nisso. A Ju, ela é rainha em se virar nos 30, fazendo várias coisas. Você vê pelo fim de semana, ela tem o projeto dela lá, ela escreve para o UOL, ela fala na rádio. E eu acho que quando a gente trabalha com automobilismo, a gente tem que se virar um pouco nos 30 para conseguir sobreviver, assim. São realmente Isso aí. pouca. Eu acho que é um paralelo como é a Fórmula 1. Você tem centenas de milhares de pilotos e 20 conseguem estar ali no circo. Então, é um pouco isso. Assim, é muito sacrificante. Pergunta aí quando foi a última vez que ela saiu com alguém para tomar uma cerveja num fim de semana. As pessoas devem ficar, e aí, Ju, vamos fazer alguma coisa? Ih, Esse fim de semana tem corrida. É, Fim de semana tem corrida. é, É a vida de quem depois de você trabalha com ficar isso. na Fórmula 1 há 15 anos, nem perguntam mais, né? É isso. Você Nem vai acabar perguntam. saindo com as É pessoas isso, da já, não, Fórmula 1, esquece, né? esquece ela, não, esquece. Do paddock, ela vai acabar saindo com a galera do paddock e ela ainda tem o agravante que eu não tenho, que é tipo, hoje em dia acabou o treino, acabou a corrida, eu vejo se não for uma corrida muito emocionante, tiver repercussão, eu vou viver minha vida. Ela tem que fazer a mala, ir para o aeroporto, não sei o quê. Então é realmente muito complicado, Inclusive, mas a gente é o que segue eu na vou fazer luta, agora. entendeu? Agora tá fazendo a vendo? Estamos na Então, termino o terça-feira, tem que pegar programa, voo já para vai ter Jeddah. as coisas estão tudo aqui do meu lado, vou fazer a mala para ir para Jeddah, e lá vamos nós novamente, né. É eu isso, ia dar uma ideia, mas nem sei se vou mais, porque senão vou arrumar mais um serviço para todo mundo. Eu ver se seu UOL de é repente isso. pega umas corridas da Fórmula 1 para transmitir. Eu narro, a Ju informa, você comenta. Tem o time aqui Opa, já, ó. Em seu UOL. beleza. Opa. Ó, Marcelo do UOL. Hã? Hã? Quando Hã? quiser.
Muito bom. Estagiário, obrigado pela presença aqui, pelo seu tempo com a gente aqui no Pole Position. Um grande abraço, cara. Foi muito legal falar contigo. Eu que agradeço, sou seu fã, sou fã do trabalho da Ju também. Quem está no Twitter segue ela, é uma grande fonte de informação. Agradeço ela por estar trazendo sempre pra gente as notícias fresquinhas. E muito obrigado. Quando vocês quiserem, estamos aí, estamos dispostos, só chamar. Nossa rainha Juliane Serrazoli. Pô, que legal estar contigo de novo, Ju. Muito bacana, tô feliz. Eu tô feliz também, muito legal, Marcelo. Muito obrigado, estagiário, por ter aceitado o convite para participar aqui do Pole Position. E vamos voltar na próxima semana, né? Que sempre está tendo corrida na Fórmula 1 e sempre tem muito assunto para a gente falar por aqui. É isso. Estamos ficando por aqui. Essa edição do Pole Position está terminando, mas como disse a Ju, depois da prova de Jeddah estaremos de volta, porque aqui no UOL você chega primeiro. Pole Position é aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.